Assim, o cliente não pode ficar economizando palavras ou Exato. formas para vocês poderem ter uma estratégia realmente assertiva nesse processo, né? E uma outra coisa que você trouxe que eu achei interessante, eu acho que até a Rô pode ajudar bastante a gente nessa, né, para desenvolver isso, é a questão da cultura, né? O fit cultural. Porque eu lembro que Perfeitamente. até um tempo atrás, assim, eu não vou dar taco, eu não vou falar quanto velho eu sou, mas até um tempo atrás, a questão cultural não era algo muito visto, assim. Tipo, as pessoas até falavam, até, tipo, tinha isso. Mas não era algo que era tão pungente, assim, de um processo seletivo, de quanto a pessoa tá no fit cultural, tal, e quantas empresas levavam isso em conta. E aí a HIT trouxe isso, né? Tipo, alinhamento com as skills, mas tem que também ver o lance da cultura com o cliente. E aí eu acho que é um pouco desafio de G&G também, né? De gente gestão, um pouco olhar para essa questão do, tá, a galera tá dentro da cultura da empresa, assim, né? Eu sei que não é um processo muito fora, mas você acaba às vezes auxiliando também em recrutamento e seleção nesse Sim. ponto, né? Sim, eu trago o olhar muito de dentro, né, atuando Uhum, como agente de gestão dentro da Meta RH. E hoje o que a gente percebe é que com essa competitividade, né, do mercado, hoje existem algumas características e alguns pontos muito importantes dentro de um processo seletivo e na atração de talentos que, sei lá, 20, 30 anos atrás não eram tão considerados. E aí, pelos dois lados, tanto do lado da empresa, como do lado do candidato, da pessoa candidata. uhum. Então, e o fit cultural, né, essa conexão, ela hoje é um ponto muito importante. Falando como Meta RH, time interno, eu vejo esse como um dos nossos maiores desafios, né? Encontrar pessoas que tenham uma conexão com o nosso propósito, com os nossos valores, porque tudo isso é muito importante para nós, né? Então, para a gente é importante ter pessoas que se conectem com isso. Então, Uhum. encontrar essas pessoas somado a as competências técnicas para desenvolver, né, o nosso trabalho, todos os desafios que nós temos aqui, acaba sendo uma tarefa que muitas vezes é decidida ali por detalhes, né? E como uma ferramenta que nós temos hoje é o fit cultural, né? Aplicar o fit cultural durante o processo seletivo, né? Tê-lo como uma etapa dentro desse processo, porque ele ajuda de uma forma mais racional a gente identificar de fato essa conexão de propósito, de valores e com a cultura organizacional como um todo dessa pessoa candidata. Ah, entendi. Já aconteceu, Rit, de repente, de você pegar uma pessoa candidata assim que ela, nossa, ela tem tudo a ver com essa vaga, essa é a pessoa. E de repente, por uma questão de fit cultural, ter tido algum problema, ou você, infelizmente, não vai dar para seguir com esse processo porque a pessoa. Gente, infelizmente, assim, aí aquela dorzinha no coração, né, porque, poxa, às vezes o candidato ele atende todas as competências técnicas para aquela oportunidade. Tem as habilidades, tem os conhecimentos, tem ali, às vezes, ferramentas específicas, porque hoje o Uhum. cliente, né, ele traz pra gente ali algumas ferramentas muito mais voltadas, pra uma área específica. Então, tem as certificações, tem os hard skills, né, e Uhum. e aí chega na parte do fit cultural, a pessoa ela tem zero aderência para aquela cultura. E Sim. aí o que adianta eu trazer uma pessoa que é muito boa tecnicamente, mas que eu não vou conseguir manter, sei lá, um tempo de experiência, Uhum. porque não rolou match, não rolou identificação. Hoje os profissionais eles estão cada vez mais também exigentes com relação à cultura, então fica mais Sim. fácil, porque antes eu acho que tinha muito papel da empresa de querer identificar naquela pessoa candidata se de fato ele era assertivo para aquela cultura. Hoje a pessoa candidata, antes dela se candidatar àquela oportunidade, ela já está olhando ali sua rede social, está olhando o LinkedIn da empresa, está buscando colaboradores. Eu tenho candidatos que buscaram outros colaboradores para perguntar como que é a cultura aí, vocês Uhum. gostam? Uhum. Né? Então, assim, eles estão muito mais ativos nessa busca, Você tem né? ferramentas iguais, tipo o Glassdoor, por exemplo, que é algo que Sim, Exato, você consegue exato. exato. buscar um Hoje histórico. nossas pessoas candidatas, elas vão ver qual é a reputação da empresa no Glassdoor. É, eu falo que salário sempre foi muito importante, né? Não dá pra gente falar que a pessoa candidata, ela elimina a vaga ali, né? Uhum. Porque, não, salário não é importante. É Uhum. importante. Porém, hoje tem muitas outras questões que são avaliadas e tão importante quanto. Então, hoje eles olham a reputação da empresa, eles olham como que a empresa se posiciona hoje no mercado, qual é a cultura, quais são os valores, se estão aderente ali também aos seus valores. Então, isso é muito importante. Hoje a gente
passar por esse fit cultural para que esse profissional não tenha um choque cultural depois, né, quando ele sentar naquela cadeira, né? E às vezes a gente tem também essa responsabilidade, porque às vezes a gente movimenta um profissional que está trabalhando. Então, eu tirar um profissional da sua cadeira, Pois trazer para é. minha empresa, sem eu ter feito esse check, né, de, poxa, ele atendeu tecnicamente, mas eu não posso expor uma pessoa a um choque cultural. Eu preciso preparar para a minha cultura também. Sim. E eu Uhum. acho que isso que você traz, Iti, traz também para a gente um outro ponto de uma estratégia importante dentro da atração, que é a marca empregadora, né, a força dessa marca. E o quão importante é nós, como empresa, como organização, sermos genuínos em tudo aquilo que nós mostramos a respeito da nossa marca, né? Porque hoje as pessoas, elas realmente vão a fundo para entender se de fato, né, o mais humano é mais humana, se de Uhum. fato no dia a dia as pessoas que estão ali conectadas com a gente vivenciam isso, né? Então isso realmente precisa ser algo muito muito genuíno, muito perene ali, porque cada ponto de contato de qualquer pessoa conosco, sejam as pessoas candidatas, as pessoas colaboradoras, fornecedores, cada ponto de contato ali é um momento de verdade para realmente fortalecer a nossa marca ou, de repente, pôr ali colocar um ponto de contradição, né? Então, isso, fortalecer a marca empregadora é uma das estratégias, né? O Employer Brand, para atração, e é importante a gente ser muito genuíno, muito íntegro nisso.